Olá, tudo bom? Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Ser Espírita. Vamos lá. Flavinha já chegou aí, tudo bom, Flavinha? Boa noite. Vou fixar o comentário aqui, não sei se a Luiz vai vir, né? Vai ficar falando coisa. Ai, ai. Esperar nosso convidado de hoje, que é do Pepe Moura. Somos Espiritismo. E hoje o Flavinha tem um convidado especial, né? No encontro de 8h15, daqui a pouquinho, tá bom? Aí vocês tentam se organizar aí pra tentar ver a live também, né? Tudo bom, leitor espírita? Boa noite. Tô com a carinha meio assim que eu tô cansadinha hoje, mas tô bem, graças a Deus. Ele já chegou aí. Sejam todos bem-vindos. E a lição de hoje vai ser o número 6, Caridade Difícil, do livro Mestre de Amor, para quem veio pela primeira vez aqui. Tá meio espelhado. De Joana de Ângeles, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Tudo ótimo, graças a Deus. Tia Luiz já chegou. Vamos embora chamar aqui o convidado, nosso querido Ed Moura. Olá, tudo bom? Olá, boa noite. Como Boa vamos? noite, tudo ótimo. E aí, como estão as coisas aí por aí? Aqui estamos bem, está tudo bem, graças a Deus, né? Estamos com esperanças renovadas, pois, enfim, né, a Uhum. vacina contra a Covid-19 chegou. É. E eu quero dizer, Babi, que para mim é uma alegria e uma honra estar aqui no canal Ser Espírita, né? Para mim, assim, é muito bom. Sempre quando a gente vai falar sobre doutrina espírita, eu me sinto muito bem agraciado. Graças a Deus. A gente tem que estar sempre desse jeito, porque a gente está aqui para aprender as coisas, para evoluir. E a gente tem que estar sempre assim. Claro que vai ter dias que a gente vai acordar meio assim, para baixo, mas a gente tem que sempre sorrir, né? Recomeçar, né? E quando envolve qualquer crença, seja doutrina espírita ou não, você tem que acordar grato, né? Por estar mais um dia para recomeçar. Então a gente nunca deve perder essa alegria, esse entusiasmo. Apesar da minha carinha estar meio assim, porque eu tô meio cansadinha, mas eu tô bem. Eu tô bem. Tá bem inchado meu olho, tô vendo aqui. Vamos embora. Eu gostaria de dar boa noite aqui para os nossos amigos que estão chegando. Posso apresentar para quem não conhece, por favor. Não, eu queria falar assim, ó, aqui, ó, a Bárbara Nunes, né? Boa noite, o Bom Sim, Chiquinho, a eu aí, Cida ó. Rachid, Silvana, a aprendiz espiritista Betânia, minha grande amiga lá de Cajazeiras, Paraíba, o Marcos Lourenço, grande amigo meu também, o Aloísio, do Reflexões Aloísio, E o é, é, Aloysio. a Andréia está aqui também com a gente. Assim, queria dar um afetuoso abraço a todos aqui, o leitor espírita, né? De estar conosco. E, claro, né, a amiga espírita, a Flávia, e também um abraço afetuoso para você, Babi. E muito obrigado por me convidar e a gente está aqui agora. Claro, porque da outra vez da live do encontro, né? Foi bem legal a lição. Então, por que não, né? Chamar de novo? Aí eu já... Estou sempre à disposição. Tá bom. Bom, eu vou. A lição de hoje é caridade difícil. Dá pra me ouvir direitinho, né? Sim? Só pra testar mesmo aqui. O nome da lição é Caridade Difícil, número 6. E ela não é tão grande nem pequena, ela é razoável. Dá pra. Aí eu vou fazer uma leitura, vou fazer umas paradinhas pra gente destrinchar um pouco e tentar, né, falar algo com relação à lição. Tá bom? Ok. Vou começar aqui. Caridade é difícil. Distendes o agasalho e envolves o corpo entanguido, derramando sobre o coração a linfa da tranquilidade decorrente da caridade ao nu. Ofereces o pão generoso e a água fria, e experimentas o júbilo interior que nasce na fonte sublime da caridade, ao esfaimado e ao sedento.
favoreces com a cédula moeda e participas da emoção que flui da caridade ao necessitado. Partilhas a piedade e harmonizas a consciência ante a caridade para com o aflito moral. Dois, medicamente, renovas-te ante a bênção praticada pela caridade ao enfermo. Aqui, essa partezinha, vamos parar um pouquinho aqui, fala das nossas pequenas sementes que a gente tenta, de alguma forma, cultivar para ajudar alguém de alguma forma, seja com bens materiais, seja com uma ligação, um abraço, uma palavra, qualquer forma de caridade. Geralmente a gente lê a palavra caridade e só pensa em algo material, mas é muito mais além, né? E até um simples sorriso que você dá a alguém na rua, um motorista, alguém, vai mudar o dia dela. Que às vezes ela não acorda bem, a gente não sabe o que ela está passando na vida dela, o dia a dia ali. E um simples sorriso, um simples bom dia já vai mudar totalmente o dia dela ali. Então é mais ou menos isso para a gente começar a falar. Pode comentar alguma coisa. Tá, eu gostaria de dar boa noite, um grande abraço para todos que estão chegando aqui, né? O Asley Santos, grande conhecido, o Matheus Oliveira, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo, todos. Pois é, Daisy também chegou aqui, muito obrigado, viu, gente? O 3582765, muito obrigado, viu? Olha só, esse primeiro parágrafo aqui, ele fala assim, muito claramente, de agasalhar uma pessoa que está passando frio, né? Quando ela fala corpo estanguido, é porque ela usa as palavras bem rebuscadas, né? Corpo estanguido é um corpo franzino, né? Ou seja, corpo franzino de alguém que está passando necessidade material mesmo, né? Assim, muitas vezes a gente é pessoa que não se alimenta, né? Direito, né? Aí, fazendo esse ato de agasalhar essa pessoa, a gente derrama sobre o coração dela a linfa. O que é linfa? Água pura, da tranquilidade decorrente da caridade ao nu. Esse é um tipo de caridade que não pode esperar. A pessoa que está passando frio, está passando esse tipo de necessidade, não tem como. Tem um conto do Chico, não, do Divaldo Franco, que ele falava que uma dama estava saindo de um evento social, aí apareceu uma pessoa, num país aí que é muito frio, né? E apareceu uma pessoa lá pedindo dinheiro para comprar um pão, alguma coisa para se alimentar. Aí aquela mulher, ela não pensou duas vezes, ela não deu dinheiro, mas ela tirou o casaco que ela estava vestindo, que era um casaco muito, muito caro, e colocou naquela pessoa. E elas foram andando, entraram no carro, o carro tem aquecimento, aquela coisa toda, né? Aí o Divaldo, ele falava dessa pequena passagem de que se fosse esperar para ir procurar alguma coisa ou voltar outro dia, aquela pessoa ia morrer, porque o frio era muito severo naquele lugar, segundo Divaldo Franco, né? Então, é o tipo de caridade que não dá para esperar. Então, esse parágrafo ele fala muito claramente isso aí, né? Quando a gente agasalha uma pessoa que está passando por esse tipo de necessidade, é como se a gente derramasse realmente uma água limpa, né? Decorrente da tranquilidade no coração, decorrente da caridade ao nu, né? Aí eu vou ler aqui o segundo parágrafo, então, né? Conforme a gente combinou, né? Pode ler. Olha só. Ofereces o pão generoso e a água fria e experimentas o júbilo interior que nasce na fonte sublime da caridade ao esfaimado, ou seja, o faminto, e ao sedento. Então, assim, de novo, né, a Joana vem falar para nós sobre a caridade material, né? Ou seja, o pão generoso e a água fria para quem está faminto e para quem está sedento. Novamente, assim, são necessidades tão básicas que realmente não dá para esperar. Vou pensar, vou conversar com a pessoa lá de onde eu frequento, porque para ver se a gente vai levar comida. Sabe, não dá para esperar. Muitas das vezes, nós somos a última esperança daquela pessoa para que ela possa se alimentar, para que ela possa tomar uma água, assim, né, para fazer a manutenção da sua vida. E muitas das vezes, essas pessoas que estão lá presente à nossa frente, presente lá, são pessoas que, porventura, quem sabe, fizeram oração e pediram para Deus mandar um anjo, mandar algum espírito bom que pudesse trazer a eles alimento ou água, né? Aí a gente se recusa, né? É muito complicado, né? A gente vai estar adquirindo débitos até, né? Se for levar assim bem ao máximo, né? Essa passagem. Então a gente não pode realmente assim se esquivar disso, né, Babi? E Linda May Viegas entrou aí, minha mamãe entrou, ela falou que é o seguinte: o bem ajuda sem perguntar. André Luiz.
A gente não precisa perguntar, alguém pedir ajuda a gente para gente ajudar. A gente vai, né? Vendo necessidade dali que está precisando, a gente vai ajudar. Não precisa ninguém estar pedindo, implorando. Quem entrou aí foi Isil Damiras, né? Seja bem-vinda. Renata, Blese E, da Acessórios, e entrou a Cris Nunes, Dona... uma grande amiga que eu tenho aí do Nordeste, de Aracaju. Uma pessoa, assim, que vale a pena acompanhar as lives dela. Viu? Ela tem muito a dizer, ainda mais Ó, sobre evangelização infantil. uhum. Vasley entrou, Matheus, seja bem-vindo. Daisy, Marcela, Tia Luiz entrou aí. Aquele perfil, né? 3582765. Vamos embora. Quer continuar lendo? Pode ser. Cris Vamos Nunes lá. entrou aí, seja bem-vinda. Pode Isso. continuar. Favoreces com a cédula moeda e participas da emoção que flui da caridade ao necessitado. A caridade material, né? Muitas das vezes a gente também pode ajudar com dinheiro, né? Claro, assim, a gente não costuma tanto ajudar com dinheiro, assim, né? Quando a gente vai fazer uma ação estamos no grupo espírita, né? Mas às vezes é necessário, né? Porque a pessoa Uhum, ela tem necessidades e também não é porque ela é uma pessoa que está na rua, é pobre, ela não vai ter a privacidade dela, né? De ela comprar algum sim. remédio, alguma coisa assim que vai tratar alguma ferida de algum lugar muito íntimo, né? E coisa que ela não quer expor, né? Então a gente tem que pensar isso. Muitos têm o Uhum, costume de dizer o quê? Vou dar dinheiro para quê? Para comprar droga, comprar álcool, né? Beber álcool. Não. Eu penso o seguinte, que o lugar de Deus já está ocupado, né? Então Deus é que julga. Então sim. a gente tem que pensar nisso, não é verdade? E muitas vezes a gente até acha essas pessoas que realmente vão fazer isso ou aquilo, mas também a gente também não vai adivinhar. A gente também não tem moral nenhuma para julgar as pessoas. E realmente, infelizmente, tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que não fazem, mas a gente não vai adivinhar na hora. A gente tem que fazer a parte da gente, não é consciência de cada um. Aí Deus já mostra aquele ser ali que está precisando de algo, um caminho certo ali ao longo da vida, é porque ele tem um tempo dele também. Aí só por conta da generalização das pessoas, que todo mundo diz que vai comprar droga, vai comprar isso, aquilo, a gente vai deixar de ajudar por conta disso? Não vai, entendeu? Então, Exatamente. É você que vai ler? pode continuar. Ah, então vamos lá. É, certo. Tá. Partilhas. Partilhas a piedade e harmonizas a consciência ante a caridade para com o aflito moral. Olha só, partilhas a piedade, ou seja, é, é, aquele sentimento de piedade a gente deve, né, direcionar ao outro que está passando por quê? Por esse problema, que é uma aflição moral. E harmonizas a consciência ante a caridade para com Uhum, o aflito moral. Aflição, né? Aflição é o que tem muito hoje em dia, né? Na época de Jesus foi dito como aflição, mas ansiedade, é, uma depressão, até mesmo algum transtorno psicológico mais grave, isso entra, né, nesse bojo das chamadas aflições. E quando se fala aflição moral, aí já começa a mudar um pouco o foco, o objeto da caridade. Por quê? Porque já vem uma pessoa que está passando o quê? Por alguma coisa assim que envolve ela e o outro, né? Alguma coisa relativa à sua moral, à sua imagem, né? À sua reputação, né? Então, nesse sentido, assim, no caso aqui, né? É, harmonizar a consciência ante a caridade para com o aflito moral. Então, de novo, é aquela palavra de encorajamento, de conforto, para que a pessoa não faça uma besteira, né? Porque muitas vezes uhum, ela pode até ter causado uma coisa, né, errada aí. É a cultura do cancelamento, né? Todos nós somos passíveis de erro, né? Muitas das vezes, ainda mais nas uhum. redes sociais, a gente entra no calor do momento, acaba escrevendo ou falando coisa que não deve, né? Falando, passando áudio, né? E aí, muitas das vezes a gente se arrepende, né? Aí, como diz Emmanuel, né? As cinzas do arrependimento, elas surgem depois que aquele fogo das emoções queima, né? Claro.
Aí a gente muitas vezes passa até por um cancelamento. Por quê? Porque acabou falando besteira, acabou falando o que não deveria. E hoje em dia tem a cultura do cancelamento, que é horrível, é ruim demais. Muitas pessoas até não conseguem resistir a esse cancelamento todo que acontece, né? Então é o momento de você levar uma palavra para essa pessoa que está nessa aflição moral, uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo. Nem que seja assim dizer, olha, a cada dia o seu mal. Ou seja, Uhum. viver um dia após o outro. É um Cada... dia após o outro. Pois é. Nem que seja assim, essas palavras, mas isso muitas das vezes tem uma importância muito grande, porque a pessoa ela muda o foco de reflexão dela. Ela começa a pensar em outras coisas e não só naquela monoideia que favorece as obsessões, que a gente sabe, né? A obsessão simples, a fascinação e até o último caso aí, que é a subjugação, possessão. Mas se a gente chega e fala assim uma palavra dessa, que dá um encorajamento, um consolo para a pessoa, ela de repente ela muda o foco dela. E mudando o foco dela, ela começa a vislumbrar que tem saída. Porque afinal de contas, né, não existe penas eternas. A pessoa não vai viver eternamente naquele marasmo, né, vamos dizer assim. É só mostrar que, olha, você errou, você sabe disso, né? Então pronto, eu não preciso falar mais nada. Mas eu estou do seu lado. Sou seu amigo, gosto de você, sei que você exagerou na dose, né, pesou na mão, mas vamos junto, né? Porque tudo a gente pode consertar, Com né? certeza. Vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que chegou. Jesus Amigo, seja bem-vindo. A Luiz de novo, outro perfil da Luiz, que ele adora entrar pelos dois. Débora, seja bem-vinda. Dora Araújo, né? Pereira, seja bem-vinda. Alexandre. Cris Nunes também já tinha entrado. A Luísa colocou o seguinte aqui. Muita luz nessas reflexões. Gratidão, Ed. E amigos pela participação nesta live. Nossa querida Babi. Cris Nunes. Amar o próximo como a si mesmo passa longe de quem dá nessa cultura de cancelamento. É o julgamento, a gente perde a oportunidade de ajudar, de contribuir com alguma coisa. A gente vai... Só por conta de um errinho pequenininho a gente já cancela, né? Ah, O que que o Evangelho, Babi, o Evangelho, o que ele nos ensina? O que está escrito aqui? O irmão errou, né? A pessoa que a gente tá na lide com ela errou. Às vezes não, a pessoa do trabalho, ou sei lá, em casa. uhum, A gente chama no canto para conversar, sabe, em particular, né? Tá na Bíblia lá, né? Chama teu irmão em particular e fala o que você tem que falar, repreende ele só para repreender, mostra para ele que ele errou, em particular. Aí, se em particular ele aceitar isso aí, você ganhou teu irmão. Agora, se ele repelir, falar que você tá louca, que você não sei o quê, tá maluca, aquela coisa toda, que você vai fazer? Você vai orar por essa pessoa, né? E esperar que ela não cometa de novo os mesmos erros, né? Agora, se ela começar a cometer erros aí, a gente tem que chamar outras pessoas para conversar e falar, ó, a gente, né? Isso pode prejudicar a coletividade, né? Ou seja, a família, isso. a empresa que você trabalha, ou o grupo espírita ou religioso que você frequenta, isso pode prejudicar a coletividade. Então, o que a gente faz? Aí vai ter que tomar outras, né, outras medidas. No próprio Livro dos Espíritos fala, né, que em conflitos, né, prefere-se o coletivo ao individual. Então é melhor sacrificar o individual do que o coletivo. Então, assim, se a pessoa está insistindo em fazer aquela coisa que ela não deve, então ela vai ter que dar um tempo, vai ter que ir para o cantinho da reflexão, aí depois, sim, se ela tiver condições, ela volta, né? Claro. É o que está lá a doutrina espírita nos ensina isso. É a questão do tempo, porque a gente tem muita, às vezes tem muita boa vontade de ajudar, mas aquela pessoa naquele momento ali pode até escutar. Mas só lá na frente é que ela vai entender, vai fazer, não naquele momento, né? Porque ela também está um pouco perturbada. Então também não é o tempo dela de entender aquilo ali. E às vezes a gente acha que é, na hora que ela vai entender, e no outro dia vai fazer tudo certo, não é? É um tempo aí. A gente não sabe qual é o tempo de cada um. Tem uns que passa o quê? 2, 3 meses e começa a mudar. Tem gente que passa a encarnação inteira sem mudar. Então, é de um para um, né? Cada um tem seu momento. Continuar aqui. 2, o medicamento e renova-te ante a bênção praticada pela caridade ao enfermo. Aqui também fala 2 pontos, 2 tipos de medicamento que eu entendi. O medicamento, né, que é o que a pessoa precisa para o organismo, e tem um medicamento que possa ser oração, possa ser uma prece, né, para alguém, uma vibração para alguém.
Assim, eu entendi dessas duas formas. Pode ser a medicação mesmo e a oração. É, exatamente, né? A medicação que é para o espírito, né? Também, né? Sim, Também, assim, a medicação que pode trabalhar as emoções, né? Da é isso. pessoa. É isso, né? E, assim, medicamento físico também, claro, né? A gente pode. é, Talvez a gente não seja necessariamente da área de saúde, mas Né? alguns cuidados a gente pode prestar para um enfermo, né? Alguns cuidados a gente pode ajudar também. É, a gente não, assim, não entende muito da área de saúde, mas o que a gente puder fazer, um remédio que a gente tiver, o dinheiro que a gente tiver sobrando, comprar, né, para alguém, um medicamento assim que seja assim, não tão, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o medicamento, porque às vezes tem pessoas que têm alergia ou não, mas isso aí é só com o médico, mas o que a gente puder fazer, a gente ajudar, a gente ajuda, não é? É, exatamente, ajudar, né? Não fazer exercício ilegal da profissão, né? De medicina, de enfermagem, não. Assim, eu falo assim que alguns cuidados a gente pode, né? Dar a um enfermo, né? Às vezes é um travesseiro que está mal Sim, ajeitado, é uma água que a pessoa pode beber, né? Às vezes até um curativozinho assim mais simples, né? Tal, mas é aquela coisa, né? E a gente pode pensar que aquela pessoa está se recuperando, está recebendo eflúvios de saúde, né? Ou seja, aplicar um passe, né? Não precisa ser necessariamente com as mãos, a gente aplica passe com pensamento. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal que chegou aqui, Eventos Espíritas certo. Salvador, que são grandes companheiros nossos, Uhum. divulgam nossas lives, nossos eventos. São pessoas de muito valor mesmo, que fazem valer realmente esse movimento espírita. Tatiana também chegou aí, Adriana, seja bem-vinda, Marcos, João Carlos chegou aí, conseguiu chegar, que ele nunca consegue chegar. Paula Soares, seja bem-vindo, certo. E Deise, né? Cadê Deise? Isso. Limpeza, ela falou aqui, que a limpeza também é no caso da oração, né? Que, assim, tem momentos que a gente faz preces, claro, tudo bem para ajudar, mas às vezes a pessoa que está sendo direcionada, às vezes ela não está na sintonia, não é? Tem esse ponto também. Mas, de todo jeito, é uma ajuda, porque vai ter assistência ali tentando se comunicar com ela para ajudar. Não é por conta disso que vai deixar de fazer prece, vai deixar de dar remédio, vai deixar de ajudar alguém, né? Porque também depende de Exatamente. cada um, consciência, sintonia. Mas a sua Com certeza. intenção é que tá valendo também. Ó, a Ellie disse, mas minha esposa, ela entrou. Um beijo, beijo, meu amor. Tereza Bem-vinda. Ponto Alves, uma amiga minha, eu carinhosamente chamo ela de TT. E chegou também o J. Carlos 5.0. Aí, É ó, João consegui, Carlos. Babi. É o João Carlos, ele tá mandando um recado para você. Então vamos lá? Olha só. O próximo aqui. Ensejas o teto, gentil, favorecendo a alma com a paz cantante que se deriva da caridade dirigida ao desabrigado. De novo, ensejas o teto, gentil, Gentil. né? Exatamente. Favorecendo a alma com a paz cantante, que se deriva da caridade dirigida ao desabrigado. É bem aquela coisa, a pessoa que mora na rua, que está desabrigada, que está desamparada. Então, se a gente conseguir, tiver condições de oferecer um teto, um abrigo para essa pessoa, né, é a caridade material, né, que a gente, né, está falando mais disso por enquanto, no texto da Joana, né. Claro que isso vai desenvolver lá na frente, né, Vai. nós que já lemos todo o texto, né, claro. Mas assim, porque a pessoa que mora na rua é muito complicado, né? Ainda mais essa pandemia aí da Covid-19, a gente vivia apelando para que, né, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e as autoridades, né, assim, brasileiras, né, voltadas à saúde e à ciência, pedindo para que a gente fique em casa, né? Mas e aquelas pessoas que nem casa não tem, né? Tem que ficar na rua, ao relento, e tá, tá lá vítima de toda a sorte de Sim. infecções. Eu sei lá, às vezes passa uma pessoa, solta um espirro e a pessoa tá lá, aquilo lá é a casa dela, é o abrigo dela. Então ela fica vulnerável, nem sempre tem condições de ficar trocando máscara a cada 2 horas, né? Que era a recomendação também que estava Nem tava mais. sempre dando. Pois é, às vezes ele usa sempre a mesma máscara e a gente vê, né, que muitas vezes o pessoal de rua não tem nem o que comer, vai ter máscara. Mas assim, quando a gente puder, né, sempre dar um teto, assim, poder ajudar, sempre é válido, sempre é bom, sempre ajuda bastante.
se a gente puder abrigar, direcionar essa pessoa para um abrigo, se ela quiser também, Sim. né? Que infelizmente muitos falam que perde a liberdade em abrigos, né? E não gostam. Nós que já fizemos trabalho com pessoas em situação de rua, Uhum. um dos argumentos que eles falavam é isso, que em abrigo você não pode fazer nada assim, né? Coisas que eles gostam de Liberdade, fazer, né? né? Então na rua tem liberdade, aquela coisa toda. Mas é aquela história, é a pessoa que ela está numa situação que ela não consegue vislumbrar o que é bom, nem o que é bom para ela, ela não consegue. E assim, é a questão também do. A gente tenta ajudar, como você falou, mas tem pessoas, infelizmente, nesse estado de desabrigo, né? Desabrigado, que não quer ser ajudado, quer ficar ali, continuar ali onde ele está. E às vezes até foge da família, tem até casa, mas não quer ficar na casa por conta da liberdade também, ou porque brigou, aconteceu alguma coisa. E tem gente realmente que não tem nada, perdeu tudo, perdeu família. Mas de toda forma tem que tentar ajudar de alguma forma. Se ele não quiser ajuda, a gente faz uma prece ou faz outro tipo de recurso para tentar ajudar de alguma forma, né? E realmente tem gente que não quer ajuda, infelizmente. O Haroldo Dutra Dias, ele fala que muitas das vezes, eu lembro de uma palestra dele, ele falava que muitas das vezes não adianta pegar aquela pessoa e colocar ela num palacete, num lugar em que tudo esteja Sim, disponível. É porque muitos, no fundo, ainda carregam um processo de culpa tão grande, que ele não sabe de onde vem, né? Claro, a gente sabe que é de vidas passadas. Então é uma culpa assim, tão enorme que a pessoa não consegue aceitar a luz, não consegue aceitar a ajuda, o abrigo, aquela coisa. Porque a gente vê muitas das vezes aí pessoas que não estão nesse processo, que às vezes vai para a rua por causa de droga, mas aí quando é recuperado, ele aceita assim uma ajuda profissional, ficar num abrigo, alguma coisa assim, né? E fica limpo, né, como eles falam, né? Ou seja, sem usar, né, nenhum entorpecente. Mas o Haroldo Dutra diz, ele falou isso me deixou bem assim pensativo, né? Essa coisa, né? A culpa que a pessoa carrega de vidas passadas, sabe? e a culpa nos segura muito, nos prende muito. Eu falei isso na live de ontem com a Bárbara, né, meu outra xará, Uhum. que a culpa, o orgulho nos segura muito porque a gente deixa se levar pelo orgulho, pela culpa, e não consegue recomeçar, não consegue sair dali, porque ele acha ali que só porque errou não é capaz mais de recomeçar, de sair daquele lugar, que não é merecedor de ajuda, não é merecedor de nada. Aí ele fica parado ali, estagnado, nem volta, nem vai para frente, fica ali parado. Então atrapalha bastante, principalmente a gente quando for desencarnar. Tem também desencarnados que não avançam, não dizem que não são merecedores de nada por conta da culpa, do remorso, né? Muito sentimento de vingança, de egoísmo, aquele e desses todinho que atrapalha. Exatamente, perfeito. Posso ler? Pode começar a live é sua aqui, convidada, pode ler. Então vamos lá. Olha só. Desculpas a ofensa, propiciando o calor de fé ao espírito ferido ante a caridade do ouvido, ou seja, do esquecido, do Uhum. esquecimento. Ante a caridade do esquecimento ao mal que surge no coração dos maus e dos enganados. Então, olha só, os maus e os enganados, né? Ou seja, aqueles que estavam na ilusão. Feriu a gente. Qual que é a nossa obrigação, nós, enquanto filhos de Deus? Perdoar. Perdoar por quê? Porque a justiça é divina. A justiça, a verdadeira justiça, ela vem de Deus. Ainda que a justiça dos homens se faça da maneira que a gente gostaria que fosse feita, a verdadeira justiça é a de Deus. A verdadeira justiça na lei de causa e efeito. Tudo, tudo que a gente faz tem consequências. Consequências boas ou consequências ruins, né? Então nós somos artífices do nosso futuro. O nosso destino é feito por nós. Nós somos deuses no sentido de fazer o nosso próprio destino. Então, se a gente quer uma manhã melhor, é só começar agora, nesse exato segundo que o relógio deu um pulo aí, a gente começar. Começa a fazer coisas que a gente julga ser bom, que a gente, de acordo com esse nível evolutivo que nós temos, de acordo com essa maturidade espiritual que nós temos, começa a fazer, porque a colheita virá. E quando a colheita vier,
nós estejamos prontos para colher aquilo que a gente merece. Por quê? Os mecanismos da causa e do efeito. Então, um efeito bom é oriundo de uma causa boa. E um efeito ruim é oriundo de uma causa ruim. Muitas das vezes a gente hoje está colhendo coisas ruins e está plantando coisa boa. Calma, relaxa. Está colhendo coisa que foi plantada lá atrás, talvez até em vidas passadas. Mas isso passa. Como diz o Chico, o que ele fala? Até isso passa. Até assim, aquela chuva de bênçãos e louvores em favor de você, até isso passa. Por que uma coisa ruim não vai passar, né? Então é isso. É aquela história. A gente plantar hoje para colher bem amanhã. E o perdão, voltando aqui ao parágrafo que a gente leu, o perdão é obrigação nossa. Nós somos signatários de perdão também. A gente só não liberta perdão, não. A gente também precisa que outros libertem o perdão para nós, de ofensas que nós fizemos. Não necessariamente nessa vida, mas em vidas passadas. Então, a gente precisa muito disso. E quando fala aqui, desculpas à ofensa, propiciando calor de fé ao espírito ferido ante a cavidade do esquecimento. Cavidade do esquecimento, ao mal que surge no coração dos maus e dos enganados. Muitas das vezes, esse perdão tem que ser dado para nós mesmos, né? Quantos de nós é capaz de perdoar a si mesmo? E aí a gente fica, voltando àquela sua fala, Babi, anterior, a gente fica aí carregando culpa, carregando mágoa. Você sabe o que é mágoa? Vou dar uma, assim, só para ilustrar bem direitinho. Pensa numa mochila, assim, uma mochila bem resistente mesmo. Aí você pega essa mochila, enche ela de tijolo, de pedra, sabe assim, faz ela ficar assim gordinha de tanta pedra. Aí você vai, bota nas costas e pronto, e começa a andar. Você vai para o seu trabalho com essa mochila, você vai para a sua faculdade, né, ou colégio, sei lá, com essa mochila. Fim de semana você anda saindo com essa mochila aí, vamos dizer que já está no novo normal aí, a gente já pode, né, já está todo vacinado. Aí você vai encontrar com os amigos de mochila, você vai para um evento da sua família com essa mochila de pedra, aí você vai trabalhar, fazer caridade com essa mochila de pedra. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que essa mochila de pedra que você carrega, esse peso desnecessário, vai te causar uma lesão. A gente vai ficar lesionado, vai ter uma lesão física, sabe? E ninguém aguenta ficar vendo aquele sofrimento todo assim. Tem gente que fica constrangido ver a gente carregando peso e fica, pô, mas não fica carregando peso à toa, não. Mágoa é carregar peso à toa. Então a gente precisa de perdão. Também, né? Exatamente, a gente precisa de perdão, se perdoar, é o auto-perdão. Ou seja, pegar essa mochila e tirar. O que fez, está feito. Aconteceu. Infelizmente aconteceu, não tem como voltar atrás. Aí a gente faz o que o Chico fala, né? O Chico ensinou pra gente. E embora ninguém consiga voltar atrás para fazer um novo começo, a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Não é verdade? E tem um ponto importante que quando a gente fala de erro, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, um exemplo só, eu cometi um erro grave. Mas hoje eu fico me lamentando, né? Porque eu cometi isso, cometi aquilo ali, eu falei isso para fulano. Mas assim, a gente naquela época tinha outra mente, tinha outra maturidade, então a gente não deve também se culpar por conta disso, porque a gente era de outro jeito naquela época, hoje já é outra pessoa. E o que a gente tem que dar graças a Deus é isso, que a gente mudou, avançou, nem que seja 1%, mas avançou. O que importa é que você não está guardando mais nada. Naquela época você estava com a maturidade daquele jeito e errou. Porque todo mundo erra, não tem mal, assim. Infelizmente, tem erros que trazem um mal coletivo e tal. Mas um erro. Então, o que importa não é o que você errou, é o que você vai fazer com aquele erro ali, a partir daquele momento, né? Exatamente. Muitas das vezes, quem erra hoje é a pessoa que está tentando acertar amanhã. Fica a reflexão aí. Você ou eu? Estou reflexiva. Eu posso ler. E crês que conjugas o verbo amar, vivendo o verbete, caridade, nas diversas modalidades enunciadas pela mensagem evangélica. E aqui fala das várias formas, que fala, e crês que conjuga o verbo amar, vivendo o verbete caridade das diversas modalidades enunciadas pela mensagem evangélica, que fala das várias formas de caridade, de amor, né, ao próximo, que não é só a questão do material, é o espiritual também, como foi falado aqui,
Você se auto-perdoar, perdoar os outros, você falou muito no perdão. Perdão, quando a gente carrega ele para a vida toda, a gente carrega uma mochila muito pesada, como você acabou de falar. E isso, quem é a primeira pessoa a ser prejudicada é a gente. Quem vai fazer mal a gente vai se martirizar, vai se sujar nossa alma, por encarnação inteira, por conta de acho que às vezes até um probleminha pequenininho que a gente deixou levar e guardou. E pode se resolver, não é? Então, por aí, por enquanto é só isso. Daqui a pouco eu falo mais. Exatamente, pois é. É o verbo amar, né? Vivendo o verbete da caridade, né? Caridade e amor se confundem, né? Assim, né? Na verdade, né? Na Bíblia, antes de fazerem as reformas que foram feitas, a palavra caridade foi substituída por amor, né? E Uhum. assim, não mudou muita coisa, né? Porque eu já vi pessoas assim muito iluminadas, né, falar que a caridade é o amor em ação. Eu acho muito correto isso aí, né? E o amor é tudo, né? E, Amor opa, cura, né? O amor é exatamente. tudo que acontece assim na humanidade, que é preciso acontecer, coisas, acontecimentos negativos ou não, só o amor vai transformar tudo. Mesmo que leve anos e séculos, mas vai. Uma hora vai, né? E a caridade é muito versátil, né? Você pode fazê-la de N maneiras, né? Não só a caridade material, que é muito importante, mas também a caridade moral, né? Quando a gente é benevolente, né, para com Uhum. todos, quando a gente é indulgente com os defeitos alheios, e quando a gente faz o perdão das ofensas, a gente está fazendo a caridade. E o que é isso se não amar? Amar o próximo? Se isso não for amar o próximo, nada mais será, não é verdade? Porque a benevolência é a boa vontade. Então, se a gente tem boa vontade com as pessoas, não interessa qual a religião, a gente está demonstrando um carinho por aquela pessoa. A gente não gostaria de receber também essa benevolência? Claro que gostaria, qualquer um gostaria. Até os animais, um cachorrinho, um gatinho, gosta de receber benevolência, por É. que a gente não vai gostar? Claro que a gente vai gostar. Aí a indulgência é aquela velha história, quando a gente realmente não tem a oportunidade da pessoa pedir desculpas, né? Mas aí você sabe que ela está numa situação. Isso acontece demais no trânsito. Você está lá dirigindo uma boa, de repente vem uma pessoa com uma velocidade assim muito grande mesmo e passa por você, te dá uma fechada, às vezes quase bate em você. O que você faz? Vai com Deus, meu irmão. Espero que você resolva o seu Uhum. problema. É assim que tem que ser, né? É melhor do que querer ir atrás e revidar, né? Às vezes no trabalho, uma pessoa faz um comentário que numa reunião, sei lá, que pega mal para a gente, então a gente tem que ser indulgente e esperar. Vai ter um momento que você vai, talvez vai ter até a oportunidade de conversar com ela sobre aquele assunto, né? Aí a pessoa vai até entender que não é bem assim do jeito que ela pensa, né? Tal. Mas você foi indulgente, isso é que importa, né? E o perdão das ofensas, né? Nós já falamos, né? O Hélio é um amigo meu, ele está dizendo aqui, ó, oi Ed, na oração final pede para todos aqueles que se Sim, encontram acamados e precisam de cirurgia. Minha mãe iria passar por cirurgia amanhã. Irá, né? Irá passar. Ô Hélio, vamos pedir certo. sim, Babi, pela mãe do nosso amigo aqui, o Hélio, viu? Vamos. Vamos pedir sim. Pode deixar, vamos anotar. Hélio, se você puder colocar o nome da sua mãe aí completo, viu? Vai Sim, é ajudar bom. bastante, viu, por favor. Uhum. Continuar aqui. Certo. Todavia, ainda podes mais fazer. Se desejas integração real no espírito cristão da caridade, vai mais além. Ele diz aqui que a caridade é muito mais além do que a gente enxerga, o que a gente faz. Vai muito mais além disso, vai na questão de você, pelo fato de você fazer, sem querer esperar retorno lá na frente, né? De querer que a outra pessoa ali da sua família, qualquer pessoa que você encontrar no caminho, esteja bem, você fazendo algo por ela. É simplesmente por isso, não é por conta de retorno, de recompensa para você. É muito mais alto, muito mais além do que a gente imagina, que a gente faz. Exatamente. É, é, ir mais além, né? Ou seja, muitas das vezes a gente faz aquele trabalho que a gente liga o piloto automático, né?
É igual assim, uma vez eu vi uma história interessante, né? Eu estava fazendo um curso de capacitação para evangelizadores, aí o mote da aula lá era o seguinte, o Cebolinha ensinou o Floquinho, o cachorrinho dele, né? Ensinou o Floquinho a rolar no chão. Bom, Uhum. ele ensinou. E aí? A pergunta é, o Floquinho aprendeu? Né? Ou seja, você ensinou, mas o outro aprendeu? Então, assim, quando a gente fala em fazer a caridade ir mais além, é a gente saber se realmente o que a gente fez ajudou. Hum. Porque a gente, assim, nós espíritas, nós temos o quê? O costume de dar o quê para o pobre? Sopa. E ai do pobre que não aceita a nossa sopa. Coitadinho desse pobre, gente. Os lampejos do pensamento que vai sair para alcançar ele, se ele falar que não quer a sopa, nossa, a sopa que eu preparei não quer a minha sopa. Então tem gente que acha um absurdo uma pessoa que está em situação de rua que fala que não, obrigado, eu não quero sua sopa. Nossa. Infelizmente, eu já vi essa cena acontecer real, sabe? Nós tivemos que acalmar a nossa companheira, né, de trabalho, né, que a gente estava trabalhando na rua, porque simplesmente uma pessoa se recusou a aceitar uma sopa. Ele estava lá, na verdade, depois a gente foi saber, ele estava lá porque ele gostava de ouvir palavras sobre o Evangelho, palavras que confortam o coração. Olha que interessante isso. E muitas das vezes a gente julga, né, que a pessoa que está na rua ela tem que aceitar tudo. Hum. Então, assim, quando a gente É, é para ir mais além na caridade, é nesse sentido. Tem uma passagem tão bonita nesse uhum, evangelho, que está lá no capítulo 13, item 4, parece infortúnios ocultos. uhum, Fala de uma mulher que se veste modestamente e vai com a filha, né, fazer a caridade. Então ela vai lá numa casa onde tem uma mãe e crianças, e ela leva não só comida, mas agasalhos, e leva uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Aí o que ela faz quando ela sai desse ambiente? Ela vai lá, ela vai lá no hospital porque o pai dessas crianças e o marido daquela mulher está internado, está acamado. Ela vai lá levar para ele a informação de que, olha, fique tranquilo, pois a sua família tem o que comer e seus filhos têm o que vestir. Eles não estão no frio, passando frio e nem fome. É ir mais além, né? É isso que a nossa querida Joana fala aqui, né? Ó, a Gabriela Mulê entrou, cientista espírita, grande amiga seja também. Quem não Maria. segue, segue essa garota, gente. Ela tem muito a Uhum, ensinar, muito a dizer, viu, a Gabi? com certeza. Segue, viu? Cientista espírita. Gerson entrou aí, seja bem-vindo. Hélio, Dila. Ai, tá escorregando aqui, meu Deus. Max, Antônio, seja bem-vindo. Luciene, Carla, minha tia aí, Gilda Viegas, chegou aí. Que beleza, sua família tá em peso aí, né? Sua mãe, Ah, sua tia, que maravilha. Um abraço e um em beijo para peso elas, foi viu? ontem. Obrigada. Em peso foi ontem. A família da outra Bárbara tava a mãe, a sogra, todo mundo ali. No... Ah, sei. Vou continuar aqui. Tem um ponto antes de continuar aqui. Você falou muito da outra pessoa não, assim, não necessariamente querer receber ajuda. E também cada pessoa tem um modo diferente de receber, de você tentar fazer a caridade, né? Tem um modo diferente, porque nem todo mundo vai entender o que você vai fazer, vai querer ajudar, nem todo mundo vai aceitar. Então, cada pessoa tem um modo diferente de falar, de ajudar, de se comunicar. Às vezes, até uma criança só precisa só de um abraço, né? Uma palavra ali, só. Não precisa de muita coisa. Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente naquele momento ali. Exatamente. Minha mãe tá saindo aí, que ela vai fazer o evangelho dela. Ela faz 3 vezes por semana. 3 ou 4 vezes por semana. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Não, não, vamos seguindo. Ah, do tempo também, meu Deus. Infelizmente, o Instagram vai me cortar com 1 hora. Não, o Instagram agora é 90 minutos, não é mais 60, não. Não? Porque Ampliou, ontem, ampliou. ontem eu não consegui chegar mais de 1 hora, não. Ah, é? Ah, tá. Ixi, então vamos, vamos torcer. Em prece. Vamos lá. Há outros espíritos em torno de ti que aguardam mãos invisíveis capazes de os socorrer. Possivelmente não os conheces, não os vês, não os ouves,
Não são do teu círculo, mas não os ignoras. Conhecê-los-ás através da revolução espírita que te falou deles, os atormentados de além-túmulo, nossos irmãos desencarnados sofredores. Aqui fala do outro lado, né, da vida. Os nossos irmãos que precisam de ajuda também, que estão desencarnados. E às vezes até no Evangelho do Lais aparece, né, que ele sabe que a gente faz, aparece para aprender algo. Então a importância do Evangelho, a importância dessas lives, a importância de você fazer a prece todo dia. E porque, querendo ou não, às vezes tem um dia muito agitado, você não está muito bem, e às vezes até um irmão que não está bem também, você percebe, né? Então a importância da oração, do levar essa energia renovadora, tentar ajudar de alguma forma, pedir para a espiritualidade assistir esse irmão ou esses irmãos, e aquela questão, você não enxerga, não vê, não sabe quem é, não sabe quem é a criatura que está vindo, não sei da onde, não sabe. Mas ele pede para fazer da mesma forma, fazer a caridade. Por isso que o nome da lição é caridade difícil, porque é vários tipos. E também para os desencarnados, não é? Pronto. Exatamente. Então, assim, são os desencarnados sofredores, né? Ou seja, em que condições essas pessoas entraram no mundo espiritual, né? Voltaram, né, para a pátria espiritual, né? Muitas das vezes foi um acidente brusco e a pessoa está até hoje procurando o que aconteceu, não sabe, né? Assim, Sim. durante a vida dela, ela não se preocupava muito com isso, né? Achava Uhum. que a morte é aquilo, né, que muitas religiões pregam, né? Até filosofias materialistas, né, pregam, né? Então a pessoa às vezes está vagando aí, não sabe o que está acontecendo. Muitos voltaram para o mundo espiritual através do portal do suicídio, né? E fica sofrendo, perambulando, não sabe por que está. Ao mesmo tempo está ligado no corpo, mas não está no corpo, não consegue influenciar a matéria, ou seja, não consegue voltar para o corpo e assim, como alguém que está no sono, em um sonho em desdobramento e volta, né? Não consegue, esse não consegue mais voltar. Embora a gente não consiga vê-los, né? A gente seja aquele médium pedra, né? É o médium pedra, o médium que não sente, não ouve, não vê, não fala. Então, sempre é bom a gente orar também por eles, né? Pelos desencarnados, as pessoas que estão no mundo espiritual, vagando. Importante. E é erro crasso a gente achar que se a gente orar por desencarnados, eles vão ficar grudados na gente, como que obsediando. Não, não, de maneira alguma. Quando a gente faz uma oração, a gente faz é colocar pontos de luz na vida dessa pessoa. Ela muitas das vezes nem sabe de onde vem esses pontos de luz, mas ela vê esses pontos de luz e isso ajuda bastante. Porque uma vez que ela consegue ter esses pontos de luz, é um momento em que ela consiga até ver, de repente, o mentor espiritual dela lá que está lá buscando. Sim. Vamos recordar que o livro Nosso Lar, André Luiz, que ficou 8 anos vagando pelo umbral, bebendo lama, com as mãos em concha, né, bebendo lama, sofrendo, e quando ele no momento em que ele estava sofrendo, assim, estava no auge do sofrimento, ele se lembrou de que podia fazer uma prece, ele mesmo fez uma prece por ele mesmo. Aí, nesse Uhum. momento, um clarão abriu e assim ele pôde ver Clarencio que estava lá para resgatá-lo. Depois de 8 anos, pois é. E nós podemos fazer isso também, quando a gente faz a caridade espiritual para os desencarnados que estão em desespero, fazer com que eles tenham esses pontos de luz. E eles consigam enxergar, às vezes, alguma coisa que eles não estão vendo. Isso acontece. E eu faço evangelho no lar em voz alta, que eu faço assim, só não, né? Eu faço acompanhada. Mas eu faço só, assim, na cozinha, lá, ou aqui na sala, em voz alta. Porque Isso. eu já escutei de uma live que Evelyn falou, Evelyn, esqueci o nome dela. É aquela do cabelo curtinho, esqueci, do Conhecendo o Espiritismo. E ela disse que tem irmãos que não escutam o nosso pensamento, só a gente falando alto, aqueles ouvem alguma coisa, né? Eles vão ser assistidos. Então, eu sempre faço em voz alta, faço a prece em voz alta tudo. Coloco uma música para harmonizar e tal. É importante. Tem espíritos que ainda estão materializados, né? Tem um dos É. livros de André Luiz que ele fala que ele estava esperando uma reunião pública acontecer num grupo espírita e ele foi lá para a porta, né? Ele, espírito, né? Foi lá para a porta e ficou olhando, né? Um movimento assim. De repente começou uma chuva. Uma chuva, assim, de repente. Começou chuva, meio chuva. Aí ele ficou espantado porque ele estava vendo os espíritos lá da rua correndo de um lado para o outro.
É tentando se abrigar da chuva para não se molhar. Olha só que coisa mais curiosa, gente. Então, isso acontece também. Quando a gente faz. Eu faço o evangelho de um lado aqui em casa também, quando eu faço sozinho, eu procuro fazer em voz alta. Quando eu morava só também, não era casado, eu era solteiro, eu fazia o evangelho também em voz alta. Eu fazia porque, assim, eu me sentia bem, né? E também tinha essa questão que você falou também, que é muito verdadeira. Eu vou ler aqui, tá? Certo, pode continuar aí, à vontade. Há os que se converteram desde ontem em verdugos e seguem os teus passos afligindo-te. Alguns dormem hipnotizados, outros desconhecem o país de onde se encontram. Muitos se detêm nas tormentosas evocações do passado. Vários se agregam e experimentam a angústia do magote. Magote é amontoado. A Uhum. angústia do amontoado em que se reúnem. Diversos choram, esfaimados, né, ou seja, esfomeados, sedentos, desabrigados, friorentos, enfermos. Aqui ela faz uma retomada de tudo que ela falou lá na frente. A fome, a sede, a falta do teto, né, o desabrigo, Sim. o frio, né, o frio do corpo físico e os enfermos, a doença. São náufragos da vida física que a morte recolheu. Todos eles precisam de nós. Olha só, hein? Há uns que se converteram desde ontem, ou seja, desde lá do passado, em verdugos. E estão seguindo a gente, ou seja, estão nos obsidiando, estão fazendo com que a gente sofra. Por algum motivo, não sei. Muitas das vezes a gente não tem ligação com esse espírito que está fazendo mal para a gente. Mas, quando a gente resolve ser um poste de luz de Jesus, Jesus que é aquela usina de energia, né? E a gente é um poste que pega toda aquela energia sabe? Ele, por não Uhum. conseguir fazer mal, conseguir chegar à usina, ele vai querer derrubar o poste. Então, ele vem com tudo. Então, assim, a gente precisa fazer o quê? É igual está dizendo aqui, né? São náufragos da vida física que a morte recolheu, né? Todos eles precisam de nós. Ou seja, são espíritos que estão no desespero, tentando prejudicar a gente, por quê? Porque ele não gosta do Cristo. Por algum motivo, ele não gosta. Talvez seja espíritos que conheceu Jesus da pior maneira possível, né? São espíritos que vieram lá da Inquisição, lá foram vítimas do Tribunal do Santo Ofício, né? Que atuou muito fortemente na Europa e aqui no Brasil também. Então são espíritos que vivem nessa revolta. Então todas as vezes que ele vem falar de Jesus, ele ouve, ele fica revoltado. Existem lugares na Europa, cidades pequenas, vilarejos, que se você chegar lá e falar que você é cristã, ou cristão no meu caso, eles não veem com bons olhos, porque eles ainda têm na cabeça dele que cristão é bandoleiro, é vândalo, é bárbaro, é pessoa que vai fazer arruaça. Por quê? Porque isso vem lá desde a era medieval, quando as cruzadas, os cavaleiros cruzados, iam para a guerra contra os muçulmanos, eles passavam por esses vilarejos, eles faziam saques, eles saqueavam para ter alimento, aquela coisa toda. E aquela arrogância, né? Porque eu estou com Jesus, eu posso fazer tudo. Então, assim, aquela arrogância, aquela falta de conhecimento daquela época. E, assim, eu posso falar tranquilamente porque talvez em vidas passadas nós estivemos lá, né? Uhum. Talvez eram nós, né, que estávamos lá fazendo isso, né? Essas arruaças. Então, tem lugares que cristão não é muito bem-vindo. E, assim, né? Então, a gente vê esses espíritas, e isso é ser indulgente com eles. É você ser indulgente. Ou seja, eles querem prejudicar a gente só porque a gente é espírita. Então a gente é indulgente no sentido de entender essa revolta dele. É porque ele ainda não conhece, é falta de conhecimento. É a palavra, assim, no seu mais puro sentido, é a ignorância. Ignorância é aquele que ignora um fato, um caso, né? Um fato. Então, como ele ignora, é um ignorante, quando ele conhecer, quem sabe, né? Vai ser o novo Paulo de Tarso, que quando era Saulo, o que ele fez? Ele apedrejava todos os cristãos. Até que um dia ele apedrejou Jezael, né? Gesiel, quer dizer, Gesiel que se tornou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então, quando Saulo de Tarso viu a força daquele homem, que não tinha nenhuma revolta, né? Por ter tomado pedrada e estava lá morrendo, agonizando, não tinha nenhuma revolta. Sabia que estava morrendo pelo Cristo? Então ele estava tranquilo, estava com consciência tranquila. Então isso mexeu demais com Saulo. Então Saulo, que era um ignorante com relação ao Cristo, depois da estrada de Damasco, ele se converteu.
e passou a não mais ignorar, e virou o maior divulgador do cristianismo. Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo. Então é nesse sentido que fala aqui também esses dois parágrafos, né, Babi, que eu acabei de ler. Todos eles Sim. precisam de nós. Eu vou adiantar uns 2 trechinhos aqui para não cortar. Instagram, às vezes. Vamos começar aqui, rapidinho. Vamos ter fé, minha irmã. Vamos embora. Desde que conheces e possuis a centelha espiritista, que persiste ardendo em tua alma, ora por eles, ama-os, pensa neles com vibração mental positiva de auxílio e, quando surge a ocasião nas células cristãs, em que militas ao longo do caminho carnal, recebe-os favorecendo-os com a palavra evangélico-medicamentosos, que os anime, console, desperte, encaminhe e cure. Oferece as tuas antenas psíquicas e deixa-os incorporar pela mediunidade que portas, a fim de que sejam aquinhoados pela caridade do teu esforço. Aquinhoados Sofre-los-á, favorecidos pela caridade do teu esforço. certo. Sofre-los-ás quando te dedicares a socorrê-los. Participarás intimamente das suas agonias e aflições. Nem sempre se desprenderão de ti imediatamente. Demorar-se-ão alguns ao teu lado, aguardando e os sentirás. Sofrerás conflitos íntimos e silenciosos sob a ação deles. Não os temas, porém, não te rebeles. Entrega-os ao médium divino, considerando que eles necessitam de quem os ame na terra e da terra os ajude. Medita quanto à alegria que experimentais, se no lugar deles encontrasses alguém que oferecesse o vaso fisiopsíquico para a tua libertação. E faze, então, o que gostarias que fizessem por ti, exercitando-te desde hoje na prática dessa caridade difícil e algo ignorada, que os olhos do mundo não veem, nem a gratidão dos amigos recompensa, com o suborno do reconhecimento precipitado ou da bajulação dispensável, na certeza de que Jesus, que nos ama desde há milênios até hoje, não se cansa de alongar sua inefável misericórdia e seu amor até o abismo de inferioridade em que nos detemos. Aqui fala do apoio, né, dos desencarnados, apesar da gente não conhecer, não saber quem é, independentemente do problema dele que ele esteja, a gente deve se doar um pouco mais, tentar ter essa empatia, tentar ter essa abnegação de entender o que aquela pessoa errou, não ficar julgando, como a gente faz aqui na Terra, né? Não julgar também o erro dele ou dela. E a gente não temer eles, porque eles também são espíritos que também a gente foi e errou, são os mesmos. Então, é como se a gente tivesse desencarnado e a gente estivesse tentando pedir ajuda a um encarnado. E se essa pessoa estivesse ignorando você, seria bom ou não? Então, a gente deve fazer a parte da gente, tentando fazer uma prece, uma vibração, pedir para a espiritualidade, quando você não conseguir, pedir para a espiritualidade assisti-lo, levar para algum lugar que eles também estejam apto para ir, porque tem uns que não vão porque não querem, e tem uns que estão já, vêm ali já para ser assistido e levado, para ser ajudado. Então é muito importante, evangelho, oração, vibrações, situações que às vezes a gente não pode, está até longe, mas a gente tenta fazer uma prece para tentar ajudar de alguma forma, porque a gente é luz, a gente tem potencial, Jesus nos deu potencial para ajudar, seja irmãos desencarnados ou não. Pronto, é isso. Só para... Nessa passagem aí, nesses últimos parágrafos, ela fala claramente da mediunidade, né? A gente Sim. servir como médium, né, para essas pessoas, né, poderem incorporar e entender o que está acontecendo, né? Fazer sim. aquela transfusão de energia, ou seja, a gente pegar a energia que aquela pessoa está sentindo e passar a nossa energia boa para ela, né? A fazer aquele chamado choque anímico, né? Que é um choque de amor e tudo mais, né? Bem, Babi, acho que a hora tá chegando, né? A gente entrou, acho que foi 19h03, mais ou menos 19h04, não me lembro. Tá acabando já. 30 segundos.
Considerações finais, a gente já vai finalizar aqui, pode falar. Obrigada, viu? Só que Obrigada a todos agradeço, que viu? estão por aqui também, que chegaram aqui. Obrigada a todo mundo. Podem as considerações finais aí, 15 segundos. Muito obrigado, só isso. Obrigada, minha gente. Que Jesus abençoe vocês. Fique com Deus. Beijo.